Oi, gente! Recentemente eu postei aqui no Instagram uma enquete sobre a capacidade de preservação hemodinâmica, no caso de hemorragia, na criança. E 57% das pessoas responderam que não. A gente precisa lembrar que a imaturidade da estrutura anatômica e da fisiologia da criança nos faz prestar um atendimento inicial na criança com trauma de forma especial, um olhar especial. A grande diferença, a diferença fundamental na hemodinâmica da criança em relação ao adulto é a capacidade que a criança tem de compensar os transtornos hemodinâmicos causados pelo choque hemorrágico. O volume sanguíneo, o débito cardíaco da criança, se a gente for comparar por quilo de peso em relação ao adulto, é maior. Mas claro que o volume sanguíneo, em termos absolutos, se a gente for observar pelo tamanho do corpo, não é maior na criança. Isso faz com que a criança ela só apresente sinais clássicos de choque ou preocupantes quando ela perde já em torno de 25 a 30% do seu volume sanguíneo. Então, a criança ela pode nos enganar que ela não está em choque e ela já está em choque grave e aí a gente perder essa criança na sala de emergência. Então, fiquem atentos, tá? A criança ela tem uma imaturidade anatômica, ela tem uma imaturidade fisiológica, então fraturas ósseas podem não ocorrer, mas ocorrer lesões de vísceras, por exemplo. A criança ela vai ter uma compensação desse choque, tá? Fisiologicamente falando, que vai nos enganar e podendo ter uma avaliação errônea dessa criança. Então fica a dica, um abraço. Oi, gente! Recentemente eu postei aqui no Instagram uma enquete sobre a capacidade de preservação hemodinâmica, no caso de hemorragia, na criança. E 57% das pessoas responderam que não. A gente precisa lembrar que a imaturidade da estrutura anatômica e da fisiologia da criança nos faz prestar um atendimento inicial na criança com trauma de forma especial, um olhar especial. A grande diferença, a diferença fundamental na hemodinâmica da criança em relação ao adulto é a capacidade que a criança tem de compensar os transtornos hemodinâmicos causados pelo choque hemorrágico. O volume sanguíneo, o débito cardíaco da criança, se a gente for comparar por quilo de peso em relação ao adulto, é maior. Mas claro que o volume sanguíneo, em termos absolutos, se a gente for observar pelo tamanho do corpo, não é maior na criança. Isso faz com que a criança ela só apresente sinais clássicos de choque ou preocupantes quando ela perde já em torno de 25 a 30% do seu volume sanguíneo. Então, a criança ela pode nos enganar que ela não está em choque e ela já está em choque grave e aí a gente perder essa criança na sala de emergência. Então, fiquem atentos, tá? A criança ela tem uma imaturidade anatômica, ela tem uma imaturidade fisiológica, então fraturas ósseas podem não ocorrer, mas ocorrer lesões de vísceras, por exemplo. A criança ela vai ter uma compensação desse choque, tá? Fisiologicamente falando, que vai nos enganar e podendo ter uma avaliação errônea dessa criança. Então fica a dica, um abraço. Oi, gente! Recentemente eu postei aqui no Instagram uma enquete sobre a capacidade de preservação hemodinâmica, no caso de hemorragia, na criança. E 57% das pessoas responderam que não. A gente precisa lembrar que a imaturidade da estrutura anatômica e da fisiologia da criança nos faz prestar um atendimento inicial na criança com trauma de forma especial, um olhar especial. A grande diferença, a diferença fundamental na hemodinâmica da criança em relação ao adulto é a capacidade que a criança tem de compensar os transtornos hemodinâmicos causados pelo choque hemorrágico. O volume sanguíneo, o débito cardíaco da criança, se a gente for comparar por quilo de peso em relação ao adulto, é maior. Mas claro que o volume sanguíneo, em termos absolutos, se a gente for observar pelo tamanho do corpo, não é maior na criança.
Isso faz com que a criança ela só apresente sinais clássicos de choque ou preocupantes quando ela perde já em torno de 25 a 30% do seu volume sanguíneo. Então, a criança ela pode nos enganar que ela não está em choque e ela já está em choque grave e aí a gente perder essa criança na sala de emergência. Então, fiquem atentos, tá? A criança ela tem uma imaturidade anatômica, ela tem uma imaturidade fisiológica, então fraturas ósseas podem não ocorrer, mas ocorrer lesões de vísceras, por exemplo. A criança ela vai ter uma compensação desse choque, tá? Fisiologicamente falando, que vai nos enganar e podendo ter uma avaliação errônea dessa criança. Então fica a dica, um abraço. Oi gente, recentemente eu postei aqui no Instagram uma enquete sobre a capacidade de preservação hemodinâmica, no caso de hemorragia, na criança. E 57% das pessoas responderam que não. A gente precisa lembrar que a imaturidade da estrutura anatômica e da fisiologia da criança nos faz prestar um atendimento inicial na criança com trauma de forma especial, um olhar especial. A grande diferença, a diferença fundamental na hemodinâmica da criança em relação ao adulto é a capacidade que a criança tem de compensar os transtornos hemodinâmicos causados pelo choque hemorrágico. O volume sanguíneo, o débito cardíaco da criança, se a gente for comparar por quilo de peso em relação ao adulto, é maior. Mas claro que o volume sanguíneo, em termos absolutos, se a gente for observar pelo tamanho do corpo, não é maior na criança. Isso faz com que a criança ela só apresente sinais clássicos de choque ou preocupantes quando ela perde já em torno de 25 a 30% do seu volume sanguíneo. Então, a criança ela pode nos enganar que ela não está em choque e ela já está em choque grave e aí a gente perder essa criança na sala de emergência. Então, fiquem atentos, tá? A criança ela tem uma imaturidade anatômica, ela tem uma imaturidade fisiológica, então fraturas ósseas podem não ocorrer, mas ocorrer lesões de vísceras, por exemplo. A criança ela vai ter uma compensação desse choque, tá? Fisiologicamente falando, que vai nos enganar e podendo ter uma avaliação errônea dessa criança. Então fica a dica, um abraço.